Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que a semana tenha sido a mais leve possível, dentro da condição de provas e expiações na qual passamos. Vamos dar início à nossa reunião de estudos do dia de domingo. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje o nosso estudo é do livro Vinha de Luz. A lição é a de número 11. Abre a porta. Abre a porta. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. Profundamente expressivas, as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Porque não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Porque não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos seus sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos que recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Pai, com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e as bênçãos das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores no passado e entreguemo-nos cada dia a realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Abre a porta. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. Eu achei que, por vezes, eu acho que é importante nós pegarmos trecho da onde que vem esse versículo, tá? Já deixei até preparado aqui.
Quando ele fala, e havendo dito isto, assoprou sobre eles. Eles eram os discípulos. Eram os discípulos. Até mesmo Emmanuel elucida isso para nós. Mas vejamos bem, ó, presta atenção. Eu não vou pegar, claro, que o capítulo 20 inteiro, mas para entender em que momento que isso ocorreu. Qual que foi essa fala de Jesus para com os seus discípulos ou para com os seus seguidores, tá? Eu vou pegar aqui esse versículo 20. Vou pegar esse versículo 20 aqui, a partir do 16 aqui, ó, o capítulo 20, versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Então, Jesus, ele chamou Maria Madalena, tá? Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Reparem que Jesus já está desencarnado. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isto. Ou seja, foi após os 3 dias da crucificação, esse momento aqui. Chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isto, assoprou-se sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Vão um versículo após também, 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Pois bem, no versículo 22 do capítulo 20 de João, ele é a peça principal para o estudo aqui. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, receber o Espírito Santo. Olha que interessante, né? Se nós pegarmos somente o versículo para estudar. Né? No retorno de Jesus, enquanto Espírito materializado, apresentando-se aos seus discípulos, apresentando aos seus apóstolos e apresentando a todos aqueles que o caminhavam junto, né? Jesus, ele levantou para os discípulos, ele tacou tipo assim, ó, eu vou tacar a bola e vocês pegam quem quiser. Jesus, em todo momento, e aí eu pego essa parte, porque aqui ele fala, recebei o Espírito Santo. O que é esse receber o Espírito Santo? Né? Emmanuel começa dessa maneira assim, ó. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando, recebei o Espírito Santo. Reparem agora no terceiro parágrafo que Emmanuel vai nos trazer. Porque não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus, pura e simplesmente, o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuía dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais.
Por que não impor semelhante obrigação? Por que que Jesus, automaticamente, com o seu poder, com o seu magnetismo que lhe era próprio, com todas as faculdades de um espírito celeste que ele possuía, por que que ele não deixou sucessores, por que que ele não deixou aos seus discípulos a incumbência através do magnetismo que ela próprio? Ó, você também vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo outro. Jesus, aproximando-se da crucificação, ele não impôs a nenhum discípulo o que deveria cada um se incumbir de fazer. E mais, no momento do Calvário, no desespero de alguns dos discípulos, ele ainda chegava e falava, ó, até o cantar do galo, você vai me renegar 3 vezes. E tipo assim, tá tudo bem. É muito interessante isso. Porque Jesus respeitou o livre-arbítrio de todos. Ele não impôs nada. Ele deixou a evolução natural. A evolução natural, ela ocorre no momento em que eu me renuncio e vou à frente. Então, quando Jesus retorna pós-Calvário, pós-crucificação, ele ainda continua com o mesmo comportamento enquanto encarnado. Inclusive, ele continua com o mesmo comportamento conosco. Ele não nos impõe nada. Ele deixa, claro, com todos os afagos de Deus, nosso Pai, o nosso livre-arbítrio. Então, ele nos dá tempo. Então, ele nos dá N possibilidade. Mas cabe a nós, espíritos, aqui agora encarnados, mas também desencarnados, tomarem uma ação de conduta, renunciar em determinados atos, sermos melhores, recebermos o Espírito Santo. O receber o Espírito Santo, ele implica em renunciemos a mim mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Receber o Espírito Santo é a mesma coisa que mudar comportamentos. Mas não é mudar comportamento de comportamento bom para comportamento mau. A engenharia ela é reversa. Eu tenho que desmantelar, eu tenho que me desfazer de tudo o que eu faço de mal, de tudo que me acarreta vícios morais, para ser uma pessoa, para ser um espírito melhor. Só que nada, simplesmente nada é imposto. Não é imposto por Deus e tampouco pelo nosso Mestre Jesus. Reparem que nesse parágrafo tem um momento que Emmanuel fala assim, ó. Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos seus sucessores? Ó, o poder que eu tenho, eu estou passando para você agora, eu estou transferindo para você. É a mesma coisa que um pai e uma mãe querendo que os filhos sejam igual a eles, né? Não vai ser, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem sua personalidade, cada um tem os seus vícios que carregam. E isso é respeitado perante a lei divina. Mas a semeadura, ela ocorre, e se a semeadura, se o plantio ocorre, a colheita é obrigatória. Por isso a necessidade de Jesus estar nos orientando
a santificarmos, melhorarmos condutas e comportamentos, sermos verdadeiramente cristãos. Aí, Emmanuel, gente, fica à vontade, quando quiser abrir aí, pode abrir e já sair falando. Emmanuel, ele vai esmiuçar todo esse trecho do versículo 22 do capítulo 20 de João. Angel, Oi? cada espírito tem sua potencialidade, né? Jesus sabia disso a respeito dos seus apóstolos, né? Então, por isso que ele também não podia forçar a situação, né? Não podia delegar poderes assim aos quais eles não estavam preparados para exercer, né? Sim. E aí, agora que você falou assim, ó, que semeadura é livre, a colheita é obrigatória, aí eu penso, todos nós temos, cada um tem o seu potencial. E quando a gente precisa ter maturidade suficiente para começar a deslanchar. Mas e se essa maturidade não vem naturalmente pelo nosso esforço, acontece alguma coisinha na nossa vida que impulsiona, né? É necessário. Até porque, né, Marley? Na onde está a lei divina? Na onde que está? Porque a gente sabe que a gente pega a Constituição de 88 aqui na mão, né? Tá aqui, ó. Né? Na onde que está a lei divina? Na onde? Não, está em nós. Está em nós. O termo utilizado que Deus castiga não existe. Ah, mas claro que castiga. Se eu fiz o mal, eu vou colher o mal. A lei divina está no Espírito, está em nossos corações, está na nossa mente. É mecanismo e logística automática. Automática. Lembre-se bem, gente. Jesus, quando disse, se a sua mão for motivo de escândalo, corte-a. Mas preste bem atenção. Todo mundo, as doutrinas e religiões cristãs, elas utilizam sempre no literal. Não! Jesus, quando ele trouxe isso, ele fala: a sua mão é motivo de escândalo? Tome cuidado. Na próxima vida você pode vir sem ela. O seu olho é motivo de escândalo? Preste bem atenção. Talvez por um momento de compensação de débitos, você vai vir com problema de visão. Então, é muito importante a gente entender todas as passagens do Cristo. Não existe nada velado. Existe compreensão inacabada. Vocês acreditam em reencarnação? Aí vem Jesus e fala, é necessário nascer de novo. Na onde que está velado? E quando Jesus vem falar que João Batista era Elias e não o reconheceram, o que aconteceu nesse processo? Tem alguma coisa velada na passagem do Cristo? Arranque. Se sua mão for motivo de escândalo, arranque-a. Cuidado. Cuidado com seus comportamentos. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por que eu passo por isso nessa vida? Que culpa tenho eu? O que eu fiz para merecer? Olha, não pergunte muito, não. Não pergunte muito. O Rangel, não é castigo, é consequência, né? Consequência. É natural. A gente leva uns baques. Nós levamos baque, sim, em vários momentos durante a encarnação. Mas olha, está tudo sendo acertado pela lei divina.
Essa lei divina reside em nós. Deus não castiga. Deus nos ama. Nos ama tanto que dá novas possibilidades para melhorarmos. Imagine-se a vida somente numa existência, sem um mínimo de coerência. Sem um mínimo de coerência. Sem chance de salvação, né? Sem chance de salvação. Não, e uns ricos, outros pobres, alguns doentes, outros saudáveis, alguns com desencarne na idade mais avançada possível, outras em tenra idade. Como? Como acreditar na justiça divina se nós tivermos somente uma vida? Como? Jesus já falava, necessário nascer de novo. Eu tenho um reino, mas o meu reino não é deste mundo. Quando for anunciada a vinda do Mestre, está sendo enviado o anjo de Deus para estar convosco. Está sendo enviado é porque já existe. Na onde que nós estamos com problema de compreensão com relação a isso? Se pegarmos para estudarmos de maneira efetiva e séria, não há como negar a reencarnação. E não há como negar os mecanismos de que ela se faz utilização. Estamos aqui novamente porque é pesado, mas somos meliantes do passado. Somos meliantes do passado. E somos transgressores da lei. E a principal, a divina. Somos transgressores. Por isso que estamos de encarnação em encarnação ainda no planeta de prova e expiação. Olha, nos atentemos, né? Nos atentemos que as possibilidades nunca vão se cessar. Mas por quanto tempo eu quero tanta possibilidade assim? Vamos receber o Espírito Santo? Vamos nos santificarmos. É que o mestre, olha só, é que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Ele não interferiria no livre-arbítrio dos irmãos. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Não adianta, Fabiano, eu querer te exaurir das suas provas. Que as suas provas é sua. Não teremos advogados no momento da apresentação das nossas obras. Sabe quem que é nosso advogado? Sou eu. E fica difícil eu chegar no plano espiritual e tentar me defender e tentar me justificar de algo que eu havia feito de não legal. Somos nós. O burilamento do espírito é individual. Nós temos auxílio. Nós temos norteamentos. Nós temos aprendizados. Nós temos ensinamentos. Mas cabe a mim assimilar isso. Cabe a mim me propor a isso. Eu não vou mudar a moral do meu próximo, sendo que eu mal estou dando conta da minha moral.
Jesus veio, mostrou o caminho, a verdade e a vida. Então, receber o Espírito Santo é pegar esse caminho. É isso. Mas, cada um a seu tempo. O preparo é individual. O preparo é individual. Jesus já não tratara das ovelhas desgarradas, mas nenhuma ia se perder. Nenhuma ia se perder. Nós somos, a humanidade é cheio de ovelhas desgarradas. Mas oportunidade não faltará. E não há uma interferência efetiva nisso. O que há são provações e expiações, muitas das vezes dolorosas, para nos impulsionar. Mas é importante falar de novo. Deus me mandou essa doença. Deus me encaminhou esse mal. Não, 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 não. O seu histórico te diz o que você violou na lei divina. E automaticamente esse mecanismo te faz passar por determinadas situações. Tanto que, quando oramos, quando rogamos, quando louvamos a Deus, Ele sempre está conosco. E está nos segurando. Rangel, essa questão aí de Deus que me castigou, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo, se a gente parar para analisar, Deus é a inteligência suprema. Não tem ser no universo que seja mais inteligente que Deus. Se ele é tão inteligente assim, como que ele ia ficar se ocupando de cada dia ficar julgando tantos espíritos que ele já criou? Só aqui na Terra são 20 bilhões, sem contar nos outros orbes. Então, Deus é tão perfeito que ele próprio já criou uma lei que ela dá conta de si mesma. A gente é submetido a esse tipo de lei e é aquele negócio que a gente faz, a gente tem que colher. Então não precisa Deus ficar julgando nada. Deus, ele criou essa lei, gente. Ele é tão inteligente que ele fez isso, não precisa dele ficar julgando ninguém. Engenheiro de excelsas rotas, né? Inteligência suprema, mecanismos, né, Fabiano? Perfeitamente. Não há inteligência artificial que faça o que Deus faz, né? Falo da inteligência artificial que comumente estamos falando muito a respeito disso hoje, né? Estamos falando muito a respeito disso hoje. Olha, os mecanismos fundamentados nas leis divinas está em nós mesmos. É automático, é automático. Automático. Então, é perfeita a explanação, Fabiano. Muito rico que você traz, porque é isso. E não esquecermos, estamos falando do Pai. Do Pai. Nós, pais, nós, mães, ainda tão cheios de mazelas, tão cheios de orgulhos, tão cheios de egoísmo. Claro que salvo casos de algumas determinadas pais e mães, mas na sua grande maioria, na tutoria que nos foi concedida, nós não queremos maus para os nossos filhos. Na verdade, nós só queremos bem. Agora, imagina o Pai maior. Ele nos deixa ao livre-arbítrio, mas respeita-se a lei divina que está em nós mesmos. E o mecanismo é automático. Então, recebamos o Espírito Santo e façamos diferente. Ah, Chico Xavier, né? Eu não consigo mudar o passado, mas eu consigo fazer um novo futuro.
Ah, mas não adianta mudar agora, eu já errei demais. Não, adianta mudar agora e fazer diferente. Porque Deus assim nos possibilitou. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Como também Jesus, o Espírito Celeste, quando veio nos ensinar o caminho, também é misericordioso infinitamente. É o nosso governador, Jesus. Governador da Terra. Governador da galáxia. O Criador oferece a semente, o Criador é Deus, né? O Criador oferece a semente, o sol e a chuva. Então, ele te dá possibilidades. O clima e o campo. A defesa e o adubo. O cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesmo, elevando-se para a luz solar. Ou seja, Jesus, o maior espírito que passou dentre nós, na onde ele deixou realmente o caminho, a verdade e a vida, ele deixou toda, pelo menos a teoria para ser posta em prática para nós. Ainda teve os seus enviados. Olha, se alguém acha que Jesus enviou missionários pós ele, não. Jesus não fez só isso. Jesus enviou missionários antes dele. Ah, mas Jesus nasce. Não, Jesus já era. Jesus já era governador nosso. Só que teve um momento que Jesus falou assim, ó, tá, eu vou ter que ir. Eu vou ter que estar dentro para o testemunho ser próximo. E tá difícil. Tá difícil, né? Vocês param para pensar que um missionário, um espírito celeste, foi crucificado e antes de crucificado ele foi torturado aqui na Terra? Vocês já pararam para pensar nisso? Por isso que se vier irmãos de outro planeta para cá mais evoluído, é perigoso sim explodir a nave deles. É perigoso assassiná-los. Por isso que tem que ter todo um cuidado conosco aqui, ainda que racionais, mas ainda seres que carregam mazelas bem complicadas, hein? Bem complicadas. Crucificamos o maior espírito que passou dentre nós. Não, Rangel, não estava lá, não. Olha, boa parte da gente, se não nós todos aqui que estamos aqui agora, até quem acompanha nós no YouTube, não tivemos. Mas nós somos corresponsáveis. Nós temos corresponsabilidade a respeito disso tudo. Porque se eu não atendo ainda os pequeninos, eu ainda não estou plenamente com Jesus. Então, a crucificação dele foi praticamente em vão. A gente tem que prestar muita atenção nos nossos atos para ver se a vinda do mestre não foi em vão para nós, hein? Nós precisamos prestar muita atenção com relação a isso. Porque aí nós somos corresponsáveis pela encarnação de Jesus e como que foi o termo da vida dele. O homem recebe, olha só, estamos falando de nós. O homem, o humano, o espírito encarnado. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas. As facilidades da cooperação e o campo da oportunidade. A defesa do amor e o adubo do sofrimento. O carinho dos mensageiros de Jesus. E a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos
a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Então, para quem que cabe nós subirmos o patamar espiritual? A nós mesmos. As possibilidades nos foram dadas. Palavra de Jesus. A vida não é mais que o alimento e o corpo mais que a roupa. Então, nós temos o necessário para prosseguirmos em frente. Agora, os atos que nós praticamos, ele vai ser proporcionalmente, dentro da misericórdia de Deus, inclusive, mas vai ser proporcional ao retorno. É um bumerangue. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com relação a isso. Nós temos muitos débitos. Nós contraímos muitos débitos. Nós semeamos muitas sementes de germinação doloridas. A colheita, ela é proporcional. Então, nos atentamos na modificação enquanto ainda é tempo. É de Jesus também. Mas quando ainda é tempo, Rangel, nós temos a eternidade. Mas quando ainda é tempo, na encarnação que nós estamos atualmente. Perdoa enquanto é tempo. Ajude enquanto é tempo. Desvencilhe-se das amizades, das inimizades, enquanto é tempo. Façamos o reino de Deus dentro dos nossos corações. Mas para isso, eu preciso renunciar ao meu orgulho. Ah, o quão difícil é isso? É, porque o orgulho é pensar em nós mesmos. E quando a gente fica preso dentro desse limite, é muito complicado. É muito mais fácil eu julgar o meu próximo. É muito mais fácil. Nossa, é muito mais. Eu consegui enxergar os defeitos no próximo. Eu consegui até mesmo argumentar que eu não ajudo o meu próximo porque ele caçou o que ele queria. Doutrina espírita e cristianismo não regula isso. Não regula. Está sofrendo porque fez maldade. Não, 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 não. É um irmão em sofrimento. Eu não tenho que ver a raiz do que provocou aquilo nele. Eu tenho que ser Espírito Santo revestido. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que burilar. Eu tenho que descartar todos os sentimentos que me fazem ser uma pessoa, não vou falar tão pesado, mas uma pessoa não agradável, né? Uma pessoa que não produz para o próximo, né? Jesus, ele não veio fazer lavagem cerebral. Ele veio ensinar. Jesus, ele não veio doutrinar ninguém. Ele veio deixar o aprendizado necessário e como nós devemos nos comportar, né? Jesus, ele não fez o que normalmente a gente escuta falar muito aqui no campo humano encarnado, né? Planetário. Ah, é uma doutrinação. Não, Jesus nos deixou livre. Deixou livre. Inclusive, os apóstolos que esteve com ele. Mas ele deu direcionamentos. Ele deu direcionamento. Isso sim. Continuemos. Quantas horas? As inspirações
e os desígnios do Mestre. Olha, Jesus, Mestre, nos inspirou, não doutrinou, não chegou e falou, ó, você é isso daqui agora e daqui você não volta para trás. Ele é inspiração. As inspirações, os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis. Sugerindo. Você vai fazer? Eu vou fazer? É minha escolha. Mas ele sugeriu. Induzindo-nos à legítima compreensão da vida. Jesus, quando fez paralíticos andar, isso é o que nos traz as lições, né? Hoje nós podemos tratar, Jesus fez os portadores de deficiência andar, caminhar, fez os portadores de deficiências visuais enxergarem, fez leprosos curarem, fez aquele que estava dado como morto voltar. Claro que existe um mecanismo aí, tá, pessoal? Mas vamos falar dos chamados milagres. Jesus não julgou nenhum destes. Jesus apenas orientou. Vai e não peques mais. Mas se você quiser pecar, vai pecar. Mas não peque. Não quer voltar nessa situação? Modifique-se. Modifique-se. E tudo por uma inspiração. Tudo por inspiração. Os ensinamentos de Jesus são inspiradores. Os ensinamentos de Jesus, não há palestra motivacional que caiba nos ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus é muito maior. É muito maior do que tudo isso. Sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. O que é iluminar por meio da consciência superior? Porque, de um certo modo, nós, espíritos residentes no planeta Terra, provas e expiações, temos ainda uma sintonia muito inferior. Nós temos pensamentos muito inferior. Eu estou falando humanidade, tá? Porque nós todos estamos contextualizados, um mais, outros menos, uns melhorando, outros mais estacionados, mas nós estamos na mesma pegada de evolução. Tirando os missionários, se nós pegarmos dos espíritos do mais até o menos evoluído, pode-se assim dizer, olha, a diferença é pouca, viu? Eu tirei os missionários, tá? Eu deixei o geralzão. A diferença é pouca. Porque ainda carregamos muito o orgulho, a vaidade e o egoísmo com a gente. Uns mais altos, outros mais baixos. Ah, eu não tenho vaidade, qualquer roupa que eu me visto tá bom, e tá tudo bem, e tal, eu não sou vaidoso. Ah, mas duvida da inteligência dessa pessoa para você ver. Porque a gente acha que vaidade é somente o estereótipo, né? A gente acha que é isso, não é só isso. Eu tenho a vaidade da minha inteligência,
eu tenho a vaidade dos meus comportamentos, que eu acho que são os mais primorosos e essenciais, ao ponto de eu obrigar as pessoas que convivem comigo a agir como eu. A vaidade, ela é generalista. E aí a vaidade, ela parte do orgulho que carregamos com a gente. Olha, prestemos atenção. E o egoísmo? Ai, egoísmo. Aquele egoísmo que nos faz doar somente o que nós não utilizamos. Porque já não me serve mais aquela roupa. Porque aquele sapato já está batido. Isso eu estou falando da caridade material. Como é difícil desfazer de determinadas coisas. O que eu aprendi, eu não vou passar para ninguém. Eu ralei muito para aprender. Oh, egoísmo! Eu não vou ensinar para o meu colega de trabalho. Ele vai ter que caminhar sozinho. Você sabe? Sei. Egoísta. Transferir o que se sabe deveria ser normalizado. Se você retém seu conhecimento, é egoísta. Então a gente vê assim, eu não sou egoísta, eu não sou vaidoso, eu não sou orgulhoso, desde que a gente não bate o dedinho na quina da porta. É isso. Desde que um coleguinha não esbarre na gente. Como nós precisamos receber esse Espírito Santo que é nos inspirado por Jesus. Só que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Só que a gente passa por momentos dolorosos. Pela má utilização das possibilidades que nos é dado. Continuemos. Vou ler de novo. As inspirações e desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Elevemos a consciência. Elevemos a consciência. E elevar a consciência é até deixar de escutar alguns determinados tipos de música. Deixarmos de fazer leituras que não sejam muito apropriadas. Até isso, hein? A consciência superior. Mudar a sintonia, né, Rangel? Oi? Mudar a sintonia. Mudar a sintonia. Mudar a frequência do rádio, ó. Só que é livre-arbítrio, né, Marley? Tá tudo bem também se você continuar assim. Só que o tempo é proporcional. Se falta compromisso, engajamento e renúncia, proporcionalmente, vai nos faltar também, no decorrer do tempo, o retorno do que é mais sublime, que é a santificação do nosso espírito. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Meu anjo da guarda me abandonou. Só está me acontecendo coisas estranhas. Você fechou a porta para o anjo da guarda. Não vai. Não vai entrar. Mas você sabe o que é mais interessante, pessoal? É que a gente fecha a porta para o nosso espírito protetor e abre 10 para os obsessores. Não há espírito protetor. Não há mentor. Não há anjo da guarda que vai dar conta. Porque nós temos livre arbítrio. E aí, Marley, a frequência do rádio é nós que sintonizamos. E o obsessor me encontrou. Você sintonizou ele lá longe.
lá longe, ó. Isso quando nós não formos obsessores, encarnados para desencarnados. Exemplo, já tratamos aqui, inclusive, por vezes fico orando, rogando, pedindo para espíritos que foram santificados, foram canonizados. E esses espíritos sofrem do lado de lá, porque não tem condição de nos ajudar, porque eles mal estão se ajudando. Isso é um típico caso de obsessão. Obsessão reversa. Ó, eu tô... É verdade. E você falou do anjo guardião e tudo. Os bons espíritos não corrompem a nossa consciência, mas os maus, sim. Sim. Os maus influenciam a gente eles não jogam a toalha, não, eles ficam insistindo. Tanto, Marley, que os espíritos obsessores, a partir do momento que você sintoniza, pode ser que em algum momento você consiga, até de um certo modo, se proteger, mas aí o espírito obsessor, ao ponto de tentar te atingir de qualquer jeito, ele vai numa pessoa que está dentro da sua casa. E se ela tiver com a porta aberta a ele, vai começar e vai continuar rolando, entendeu? Porque eles utilizam também mecanismos. Por vezes, esses espíritos obsessores são espíritos extremamente inteligentes. Sim, com certeza. Como nós também. Se a gente estiver em vigilante, de repente você está bem, mas aí o obsessor conseguiu atingir algum membro da casa, de repente começa uma discussão do nada. E quantas vezes o obsessor encontra a gente no sonho, né? No momento da emancipação da alma. Estamos dormindo e estamos do lado de lá. O obsessor nos encontra. E hoje eu acordei melancólico. Por que será? A ciência vai tentar explicar. É a serotonina, é a mina, é isso, é aquilo outro e tal. Olha, comportamento espiritual, hein? Encontramos. Hoje acordei cansado. Correu. Acordei melancólico. Hoje tá. Olha, nos atentamos com o plano espiritual. Se quisermos ter mais paz de espírito, precisamos modificar nossos comportamentos. Mas eu sou tão bonzinho. Olha, pode ser que até nessa encarnação a gente está modificando bastante. Mas o histórico de um planeta de prova e expiação nos mostra uma outra realidade. Eu sou bonzinho até que não me pise. Eu sou bonzinho até que não me machuque. O último parágrafo. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemos-nos a cada dia às realizações novas de Deus. Está vendo na onde fundamenta o pensamento de Chico Xavier? Se eu não posso voltar ao passado e corrigir alguma coisa, eu posso, a partir de agora, fazer ações que eu tenha um novo futuro. Olha, cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado, ou seja, não sofremos com o que nós fizemos no passado. Não nos tornemos pesarosos do que se foi. Não, cessemos essa guerra, mas empreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídos a nosso favor, perseverando em receber no caminho
os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Vou contar uma notícia boa. Os espíritos celestes já foram espíritos primitivos. E já foram espíritos de provas e expiações. E já foram espíritos de regeneração. E já passaram pelos mundos felizes. E hoje são celestes. Vou contar um outro segredo. Jesus também. Só que Jesus ele pegou um caminho mais rápido. As escolhas dele foram mais assertivas. Mas também passou por essas situações. É que nós ainda, filhos, eu falo nós, eu quero reforçar que dentro dos estudos, quando eu utilizo o termo nós, é a humanidade, tá? Nós estamos aqui. Nós temos oportunidades de minuto a minuto para fazer diferente, para melhorarmos, para despojarmos do que é mal, para melhorarmos nossa moral. Foi-nos dada a possibilidade. Nós temos o livre-arbítrio. Eu vou ou não vou? Eu mudo ou não mudo? Eu regenero? Ou eu estaciono? Aí cabe a cada um de nós, cabe a cada um dos nossos corações, de começarmos a fazer algo diferente a partir de agora. É fácil? Olha, o combate é contra nós mesmos. Por isso que se torna muito difícil. Se torna muito difícil. Porque eu tenho que descartar tudo o que me faz, entre aspas, bem. Meu orgulho me faz bem, o meu ego me faz bem. Eu gosto. E aí que é a guerra. A guerra é contra nós mesmos. Só que a gente pode, sim, esquecer os malefícios do passado e começarmos um novo futuro. Mas aí a gente tem que ter um compromisso conosco mesmo. A próxima lição, daqui 2 semanas, porque a próxima semana é Livro dos Espíritos, a próxima lição, daqui 2 semanas, é a lição 12 do livro Vinha de Luz. Padrão. A lição é padrão. Gente, querem comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. Marley, você faz a peça para nós? Faz sim, Rangel. Então, encerrando o nosso estudo dessa manhã de domingo, com a nossa eterna gratidão, vamos para a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Antes de eu encaminhar os abraços aí para cada um, que eu esqueci domingo passado. Depois eu falei, nossa, meu Deus do céu. A gente tem umas rotinas que... Falei, nossa, não fiz. Mas, sabe, Marley e Fabiano, o que está me facilitando, além da ata, né? Porque por vezes a ata não está perto de mim, tá? A prece final do Fabiano e da Marley. Atualmente, a Marley é Emmanuel e o Fabiano é a Kardec. Mas os estudos do Livro dos Espíritos é o Fabiano. O estudo do Vinha de Luz é a Marley. Isso me facilita. Só para dar uma... Claro que vai ter uma quebra de regra, talvez um momento ou outro, algum ou outro não vai poder participar. E também não tem problema se algum de nós repetir, isso aí não tem problema. Mas atualmente é isso. Marley, Emmanuel, Fabiano, Kardec.
Gente, obrigado, Marley. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, Fabiana. Obrigado a Viviane, que esteve conosco. Obrigado, Mirella, Vitória, Rafaela. Obrigado aos amigos do YouTube que nos acompanham. Que tenham um domingo e uma semana abençoado, leve e com propósitos divinos. Fiquem com Deus. E se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente, e assim sendo, com o estudo do Livro dos Espíritos. Fiquem com Deus. Que assim seja, Rangel. Um bom domingo, uma ótima semana e até domingo que vem, se Deus permitir. Que assim seja. Bom domingo a todos, uma boa semana. E domingo que vem estamos aí novamente. Que assim seja, Fabiano. Boa semana a todos. Você também, Fabiano.